Estudo sistematizado da doutrina espírita. Programa Fundamental, Tomo 1. Apresentação. A campanha do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ESD, foi lançada em Brasília, Distrito Federal, na reunião anual do Conselho Federativo Nacional, CFN, de novembro de 1983, em atendimento às expectativas do movimento espírita. Esta campanha, efetivada na forma de 6 apostilas de estudo, representativas de níveis graduais e sequenciais de aprendizado doutrinário, utilizou a técnica do trabalho em grupo como diretriz pedagógica. A sistematização do estudo espírita buscou, por outro lado, apoio nas seguintes orientações de Allan Kardec. Um curso regular de Espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Obras póstumas, segunda parte, Projeto 1868, Ensino Espírita. Ao avaliar os resultados positivos apresentados pelo estudo sistematizado da doutrina espírita ao longo dos anos, sobretudo em relação ao trabalho de unificação do movimento espírita e à união dos espíritas, percebemos que a aquisição do conhecimento doutrinário deve seguir o método indicado pelo próprio codificador, conforme expressam estas suas palavras. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto, que não imprimem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Quem deseje tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. O Livro dos Espíritos, Introdução, item 8. Mantendo-se fiel no propósito de difundir o Espiritismo em todos os seus aspectos, com base nas obras da codificação de Allan Kardec e no Evangelho de Jesus Cristo, a Federação Espírita Brasileira, FEB, disponibiliza ao movimento espírita novo programa do estudo sistematizado da doutrina espírita. Trata-se de um programa mais compacto, adequado às exigências da vida atual, cujos assuntos, distribuídos objetivamente em 2 níveis de aprendizado, Programa Fundamental e Programa Complementar, contém 27 módulos de estudo. Em face do exposto, contamos com uma boa receptividade dos interessados por este tipo de trabalho. Atualização do Programa ESD. Em atendimento à demanda do movimento espírita brasileiro e fiel ao programa ESD, a Federação Espírita Brasileira apresenta atualizações em procedimentos pedagógicos, respeitando o conteúdo conforme edição de 2007. São claras as orientações da espiritualidade superior quanto ao programa. Um programa de estudo sistematizado da doutrina espírita, sem nenhum demérito para todas as nobres tentativas que têm sido feitas ao largo dos anos, num esforço hercúleo para interessar os neófitos no conhecimento consciente da nova revelação, é o programa da atualidade sob a inspiração do Cristo. Mensagem psicofônica recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco, na reunião do Conselho Federativo Nacional da FEB, no dia 27 de novembro de 1983, em Brasília, Distrito Federal, no lançamento da campanha de estudo sistematizado da doutrina espírita.
Nas comemorações dos 35 anos do estudo sistematizado da doutrina espírita, a Coordenação Nacional da Área de Estudo do Espiritismo do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, CFN-FEB, consultou o médium Divaldo Pereira Franco sobre a possibilidade de entrevistar os espíritos Bezerra de Menezes, Ângel Aguarode, Francisco Thyssen e Cecília Rocha, para que dessem algumas orientações e diretrizes relativas particularmente ao ESD. Bezerra de Menezes. Graças ao trabalho profícuo do ESD, a divulgação correta e acessível da doutrina espírita vem encontrando maior ressonância nas mentes e nos sentimentos. Tem sido um excelente instrumento pedagógico para a divulgação do espiritismo. Ângelo Aguarode. O que sugeriríamos diz respeito à maior exposição do nosso programa, elucidando os presidentes dos centros espíritas a adotarem o método facilitador, mediante conferências especializadas e comentários frequentes sobre a sua eficiência. Francisco Thyssen. Somente quando o movimento espírita se encontrava consolidado, graças à seriedade dos centros e instituições espíritas, é que se tornou possível o surgimento do ESD, considerando-se a qualidade do seu programa e a revelação espiritual transmitida por médiuns sérios e devotados, escritores e conferencistas fiéis à codificação, confirmando na atualidade a obra incomparável de Allan Kardec. Tornaram-se paradigmas esses laboriosos instrumentos do alto para a ampla divulgação do espiritismo, ora reunidos em um programa abrangente e disciplinado que facilita o estudo e a vivência da doutrina. Cecília Rocha. O ESD facilita o entendimento da doutrina espírita, contribuindo seguramente com os textos que complementam as diretrizes estabelecidas, não somente elas, mas também a ampliação do conhecimento humano defluente do estudo sério e bem amplo apresentado. Eu solicitaria a esses admiráveis e dedicados trabalhadores da doutrina de Jesus que se entreguem a esse mister com amor, estando vigilantes para as necessidades que os tempos vierem a apresentar, tornando cada vez mais eficiente o programa iluminativo. Reformador, abril de 2018, página 45 a 48. Explicações necessárias. O Programa do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ESD, oferece uma visão panorâmica do Espiritismo, fundamentada nos assuntos existentes em O Livro dos Espíritos. O objetivo fundamental deste programa, como dos anteriores, é propiciar condições para estudar o Espiritismo de forma séria, regular e contínua, tendo como base as obras codificadas por Allan Kardec e o Evangelho de Jesus, conforme os esclarecimentos prestados na apresentação. O seu conteúdo doutrinário está distribuído em 2 programas, assim especificado. Programa Fundamental, subdividido em 2 tomos. O tomo 1 contém 8 e o tomo 2 contém 11 módulos de estudo. Programa Complementar, constituído de um único tomo com 8 módulos de estudo. A formatação pedagógica doutrinária utiliza em ambos os programas o sistema de módulos para agrupar assuntos semelhantes, os quais são desenvolvidos em unidades básicas denominadas roteiros de estudo. A duração para a execução do programa pode variar de acordo com o planejamento feito pela instituição que o aplique. Cada roteiro de estudo, em princípio, deverá ser desenvolvido em reuniões semanais de 90 a 120 minutos. Todos os roteiros contêm uma página de rosto em que estão definidos o número e o nome do módulo,
os objetivos específicos e o conteúdo básico, norteador do assunto a ser desenvolvido em cada reunião. B. Formulários de subsídios existentes em número variável segundo a complexidade do assunto, redigidos em linguagem didática de acordo com os objetivos específicos e o conteúdo básico do roteiro. C. Formulário de referências. D. Um formulário de sugestões didáticas que indica como aplicar e avaliar o assunto de forma dinâmica e diversificada. Este apenas nas orientações ao facilitador. Alguns roteiros contam também com anexos, glossários ou notas de rodapé, bem como recomendações de atividades extras. Sugere-se que nas reuniões semanais sejam utilizada a mediação dialógica, permeada com o trabalho em grupo, o estudo e reflexões dos assuntos, o compartilhamento de pesquisas, dentre outras, evitando a monotonia e o cansaço. No programa ora apresentado, foram inseridas citações evangélicas pertinentes aos temas dos módulos e feitos os seguintes ajustes, sem prejuízo do conteúdo. Tomo 1. Letra A. Alteração na sequência dos módulos. B. Inclusão do módulo Movimento Espírita. C. Exclusão dos módulos Lei Divina e Natural e Lei de Adoração. D. Ajustes em alguns roteiros. E. Atualização de terminologias. F. Sugestões de atividades. G. Inclusão de reflexão individual ao término do estudo de cada roteiro. H. Inclusão de orientações pedagógico-doutrinárias. Tomo 2. Inclusão dos módulos Lei Divina e Natural e Lei de Adoração. B. Atualização de terminologias. C. Sugestões de atividades. D. Inclusão de reflexão individual ao término do estudo de cada roteiro. E. Inclusão do roteiro Valorização e Sustentação da Vida, módulo 14, roteiro 5. F. Inclusão de orientações pedagógico-doutrinárias. Tomo único. A. Exclusão do módulo Movimento Espírita. B. Atualização de terminologias. C. Sugestões de atividades. D. Inclusão de reflexão individual ao término do estudo de cada roteiro. H. Inclusão de orientações pedagógico-doutrinárias. Conforme a necessidade do grupo, poder-se-á iniciar o estudo com a inversão dos módulos 1 e 2 para 2 e 1.